Bom, pessoal, mais uma conversa aqui. Eu sou o professor Giacomo, professor de História, e eu volto aqui com meu colega Ivan, e a gente vai conversar um pouco sobre o que no vídeo passado tinha prometido, sobre a ascensão dos fascismos na Europa, certo? Eu vou deixar que o professor agora se apresente. Olá, pessoal. Sou o professor Ivan, sou professor de História e agradeço muito ao professor Giacomo por ter me convidado para conversarmos sobre esses regimes fascistas, nazistas que precedem a Segunda Grande Guerra Mundial. Bom, a gente vai começando a falar, por exemplo, o professor até pode começar, se quiser, com a origem da palavra. Eu acho que é importante para a gente entender algumas questões. Bom, eu vou, antes da origem da palavra, eu vou botar a origem do contexto em que nós estamos inseridos. Rapidamente, nós retomamos a ideia de que nós estamos num período entre guerras, que vai desde o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, até 1939, que é o período que precede a Segunda Guerra Mundial. E nós passamos em 29 por um período chamado, por um momento chamado a Grande Crise. E a pergunta que o nosso ouvinte poderia fazer é: o que está em jogo para que se legitime poderes autoritários? O raciocínio assim, não basta alguém querer mandar de forma autoritária para que ele tenha o poder. Ele precisa ser legitimado, precisa ter pessoas suficientes que deleguem a essas pessoas o poder. E nós temos um fenômeno muito interessante, que é a ascensão desses movimentos totalitários, principalmente no centro da Europa, também na região dos Balcãs, que é uma região do antigo Império Austro-Húngaro, então é um vazio de jogo de forças e acabam produzindo, proporcionando um espaço para que surjam esses movimentos totalitários. Sobre esses movimentos totalitários, nós precisamos, talvez, pensar que eles nascem de um período conturbado em que os movimentos sociais, os movimentos de esquerda, continuam a adentrar na Europa pelo leste, sob influência agora mais efetiva da União Soviética, desde 22, nós temos a Rússia se torna a União Soviética e acaba, de alguma forma, influenciando os movimentos sociais, principalmente a classe trabalhadora, que está com uma ausência de poder centralizado, procurando seus direitos. E, por outro lado, nós temos uma, uma certa convulsão social e greves, instabilidade, crise, algumas, algumas classes da sociedade mais ligadas ao capital querendo se organizar para continuar a produção, para o avançar do desenvolvimento. Então nós temos um cenário bem conturbado. E aí e é um cenário muito interessante, que ele é um cenário bipolarizado. Ele é um cenário de extremo. Quando a humanidade chega no momento em que nós somos classificados sob extremos, facilmente na Europa, nesse período, ou você era extrema esquerda, ou extrema direita, ou extremamente popular, adentrado a movimentos sociais, ao comunismo, ou você era extremamente contra. E isso gera um caldeirão efervescente que vai desembocar depois no que nós chamamos da Segunda Guerra Mundial. Não sei se o professor gostaria de tratar um pouco desse momento inicial. E é bom a gente sempre lembrar, né, que na Europa existiam vários movimentos
que alguns tinham algumas características bem parecidas e outras eles eram completamente rivais, como você próprio falou, né, professor? Esses dois mundos, eles rivalizaram bastante. Mas e daí, por que só depois, porque vai ter o crescimento das organizações, por que não aconteceu antes? Justamente porque a Europa estava passando por esse momento que ela estava quebrada, ela não conseguia se organizar nem para um conflito, a Europa como um todo. Nós tivemos alguns conflitos internos nos países, mas como um bloco, a Europa não conseguia se mobilizar nem para uma guerra, de tão destruída que ela se encontrava. E destruída não só, relembrando, né, o final da Primeira Guerra Mundial e também a crise de 29, ela não estava só destruída na parte estrutural, mas na parte também de organização política. E é interessante observar que os regimes totalitários, eles nascem contra movimentos sociais e contra o capitalismo na sua forma mais liberal. Então, ele é um movimento que ele nasce em oposição. Ele é antidemocrático, ele é antipopular, ele também é anti-invasão de mercadorias do estrangeiro. Por isso que ele é caracterizado por um nacionalismo muito forte, em que volta-se a resgatar os valores da nação acima dos valores do cidadão. Então, se prega muito nesse período que o país está acima do sujeito, e os sujeitos são partes da engrenagem, tanto os trabalhadores como os empresários, eles têm que ser subservientes a um poder centralizado. Normalmente, esse poder centralizado e a legitimação de um poder totalitário se dá via forças armadas, via o exército, via uma militarização do Estado. E isso é uma coisa bem interessante, né? O nacionalismo, ele é uma das características o nacionalismo extremado, né? Ele é uma característica do fascismo, e aquele que não se encaixa dentro desse pensamento, ele é descartado. Tá, mas e se uma pessoa, eu vou colocar um exemplo assim, meio grosso, né? Se a pessoa é da mesma nação, mas ela tem um pensamento diferente, então ela não merece esta nação. Ela não tem a identidade nacional. Então ela vai ser descartada. Esse é um caso muito interessante. Se você observar, talvez a face mais oculta e mais macabra dos regimes fascistas é essa perseguição interna a pessoas que são cidadãos, que fazem parte daquele país, mas não são qualificados como sujeitos capazes de participar plenamente do seu país. Então, são características, por exemplo, pegar o caso dos judeus, que é um povo que vivia na Alemanha, enfim, dá para dizer assim, eles eram cidadãos alemães, mas não tinham o seu direito reconhecido. Assim, também é uma das características desses movimentos fascistas, essa xenofobia, essa perseguição a pessoas de outros países, de outras diferenças. Nós temos também uma forte característica machista de perseguição de pessoas que são diferentes internamente, consideradas diferentes ao padrão aceito pela sociedade militarizada. E aí tem uma questão também, né? Dentro disso, assim, já vamos pegar os judeus, por exemplo. Os judeus, eles têm uma característica enquanto povo, que é uma característica de ser um povo fechado, certo? É um povo, assim, mais fechado em sua própria... Eu posso até, por uma questão, lógico, religiosa, mas também em alguns grupos familiares. E aí a gente tem um detalhe. Quando é um grupo fechado e ele é um grupo pobre, em um momento de crise, ou alguns não vão ter aquela inveja,
O que acontece com os judeus? Como eles eram um grupo fechado e, em sua maioria, eles ainda eram comerciantes, eles se ajudavam bastante economicamente falando, isso em um momento de crise na Europa levantava muita suspeita e inveja. Então a gente vai ver mais para frente isso com mais clareza, de que eles levantando essa inveja, eles são perseguidos. E aí, lógico, vai ser atribuído as outras culpas, como, por exemplo, a própria culpa religiosa, né? Os partidos fascistas, eles usam a Bíblia como uma prova de que os judeus têm que ser perseguidos, certo? Porque, segundo o Novo Testamento, eles teriam traído Jesus Cristo, mas mais tarde a gente vai ver isso, principalmente quando a gente vê as questões da organização dos partidos. Professor, o que eu gostaria de destacar é essa subjetividade que permeia o sujeito que vive sob um regime nazista. Eu cito aqui um filósofo chamado Theodor Adorno, que depois escreve muito essa perspectiva, mas é assim, um sujeito que pretende ter um líder que liberta ele, que leva ao desenvolvimento. É a transferência de sua capacidade crítica e analisada na mão de uma outra pessoa, de um líder, de preferência um líder que tenha características religiosas, uma característica um tanto quanto messiânica, que leve esse povo à salvação, que dirija esse povo a lugares melhores, e isso faz com que as pessoas que seguem esse líder se entendam como incapazes de autonomia e gerência sobre sua vida e se reconhecem, de preferência emocionalmente, de forma irracional, depositam suas forças, suas energias, suas expectativas numa pessoa, numa personificação numa pessoa, que seria a pessoa capaz de levar esse povo à libertação. E por isso, e aí precisa ser dito, que a noção fascista, ela pode convergir muito com a ideia de uma religião conservadora, de uma religião que tem um libertador encarnado como ser humano capaz de levar as pessoas para uma vida melhor. Isso, e assim, né, só para deixar claro que, na verdade, não, mas o que acontece é que os homens, eles desvirtuam alguns escritos religiosos. Não é que os escritos religiosos sejam ruins, não, é que o homem, ele usa isso como uma ferramenta ao seu modo. Aí pode usar tanto para o bem quanto para o mal, certo? E é isso que vai acontecer, né? Só para deixar claro que o mal não é a Bíblia em si, mas o mal é como você vai usar essa Bíblia, certo? Isso já nos permite nos entrarmos no fascismo italiano. O fascismo italiano, ele surge em 1922, ele começa a surgir com Benito Mussolini, claro, com essa tensão toda que acontece, mas é interessante porque é justamente na Itália que nós temos Roma, que também é um dos principais centros cristãos do mundo, e também era o glorioso Império Romano. Então, o Mussolini vai resgatar esse orgulho italiano de tentar devolver as glórias do Império Romano ao povo italiano. E isso acaba fortalecendo principalmente uma certa camada, porque nós temos que ver que na Itália, grande parte dos partidos socialistas estavam ganhando as eleições. E isso faz com que a parte mais conservadora da sociedade se organiza no que eles chamam de face italiana de combatimento. Quer dizer, eles se organizam em grupos paramilitares
para justamente enfrentar esse avanço e essa chegada ao poder nas eleições de partidos mais ligados a movimentos populares. Isto gera, nós vamos ter em 22 o que nós chamamos a Marcha sobre Roma, onde o exército vai marchar em direção a Roma, tentando triunfar o Império Romano, um grupo paramilitar, obrigando o rei Vítor Emanuel III a dar poderes a Benito Mussolini. E Benito Mussolini é uma figura muito interessante. Eu sugiro quem está assistindo olhar no YouTube vídeos sobre Benito Mussolini, e é interessante você fazer um exercício de botar Mussolini no mudo e você não ouvir o que ele está falando, mas você ver como ele gesticula. A expressão corporal, né? A expressão corporal. O Mussolini, mais do que qualquer outro, ele consegue ser extremamente pirotécnico nas suas falas. Ô professor, só te interrompendo, eu lembrei de uma coisa agora. Até o gesto que depois Hitler, quando ascende o poder na Alemanha, vai copiar, que é aquele Heil Hitler, ele copiou do Mussolini, e o Mussolini ele copiou do Ave César, que era um cumprimento que se dava ao imperador romano. Então tem essa questão que você estava comentando ali umas 2, 3 vezes na sua fala, você falou, né, o resgate ao que seria ser romano, ao Império Romano, e ele usava muito desse simbolismo, né, que é o gestual mesmo, que ele usava correspondente ao que era antigamente o Ave César. E é interessante observar que tem uma lenda sobre Mussolini, que ele deixava a luz ligada até tarde da noite em Roma, para que as pessoas olhassem para o prédio e vissem a luz, o escritório do Duce até tarde da noite, para que causasse a impressão de que o líder está trabalhando arduamente para salvar o povo italiano. E aí tem um outro detalhe muito interessante, é que o lema de Mussolini era crer, obedecer e combater. Esse era o lema do Partido Fascista. Precisava crer, aceitar de forma irracional, obedecer, ser subserviente e estar disposto a entrar em guerra. E logo quando chega ao poder, esses grupos logo investem na juventude. Usam dos meios de comunicação da época para que esses jovens sintam-se atraídos por esse princípio de libertação. Quanto a Roma, também existe uma coisa muito interessante, que em 1929, com o Papa Pio XI, Benito Mussolini assina o Tratado de Latrão. Ou seja, o Tratado de Latrão dava a Roma, o Vaticano, plenos poderes independentes, o que fez com que uma parte da Igreja Católica mais conservadora fosse favorável a esse regime, principalmente na Itália. Claro que depois isso não durou muito tempo, mas esse Tratado de Latrão fez, pelo menos, com que temporariamente a Igreja mais progressista não se revoltasse diretamente ao fascismo na Itália. Uma coisa interessante que você falou aí, a gente sempre vai ficar indo e voltando, né, entre fascismo italiano e o fascismo alemão, o nazismo. Mas eles seduziam os jovens. Aí, nossa, eles seduziam somente com o discurso? Não era somente com o discurso. Era muito também várias outras questões, como, por exemplo, esses países, como a maioria dos países do mundo, eles estavam em crise, não tinha trabalho, certo? Faltava indústria e as que tinham poucos funcionários. Então, de repente, você é um jovem e está mais na rua do que trabalhando, quase como um sem-teto, e vem um partido que é organizado. Eu não estou dizendo que esses partidos são bons, mas eles eram extremamente organizados e eles seduzem esses jovens com, desde vestimenta, uma roupa para vestir e uma simbologia muito grande. Imagina você, um jovem morando na rua, nesse período onde está crescendo alguns movimentos, e esse partido vem e te acolhe,
certo? É lógico que daí depois vai ter aqueles que são extremamente violentos, mas tem aqueles que estão procurando um apoio e encontram ali nesse partido. O partido em si, ele é completamente ruim. O fascismo, ele é completamente ruim. Mas aí algumas pessoas boas, elas são seduzidas e elas são levadas mais tarde a cometer algumas práticas violentas em nome do partido. Porque elas são seduzidas em um momento que elas estão mais vulneráveis. Isso é muito importante, porque existe uma grande fome. E aí, de repente, você encontra alguns amigos seus bem vestidos. Isso era tudo uma organização partidária, certo? Que mais tarde a gente vai se aprofundar um pouco. Mas isso é um ponto importante de como o fascismo italiano, mas também depois o nazismo, eles seduziam os jovens e cresceram os seus números enquanto partidos. Eu acho que a gente já poderia entrar no nazismo, que o nazismo surge um pouco mais tarde, se torna um pouco mais famoso pela própria postura que a Alemanha encontra, mas a diferença entre o nazismo é um regime fascista, é uma versão fascista, não há uma diferença substancial. Há talvez no nazismo o elemento mais pulsante do racismo e principalmente da perseguição contra povos diferentes, né? Talvez essa seria a característica mais pulsante. E Hitler, diferente de Mussolini, que era mais como eu comentei com vocês, uma figura mais pirotécnica, mais engraçada quase de ver, o Hitler caracterizava-se como um sujeito extremamente sério, como um sujeito extremamente rigoroso. Precisa lembrar, quando você comentava, professor, do exército alemão, o exército alemão ele vem desde Otto von Bismarck, na unificação em 71, que ele tornou o exército alemão assim uma coisa muito forte dentro da sociedade alemã, e era o sonho de qualquer jovem na época ser aceito no exército. E era também, assim, a sociedade via a militarização como a possibilidade de salvação. E existe um detalhe quando você comentava sobre como seduz seus jovens, e aí eu gostaria de pegar um fato de um livro chamado Soldados de Hitler, que é o sujeito que matava judeus, por exemplo, nos campos de concentração. Ele não sentia que ele estava fazendo mal. Ao contrário, ele sentia-se um sujeito que estava salvando o seu povo. Então ele estava plenamente convicto de que ele estava fazendo bem. E aí existem descrições, professor, de soldados, por exemplo, que tinham sentimentos humanos, né? Por exemplo, nos campos de concentração, via um judeu, alguém que estava passando fome, e ele sentia pena daquela pessoa. Esse soldado normalmente entrava em crise, porque ele não estava sendo fiel ao Führer. Ele sentia-se mal por ter sentimentos de compaixão em relação às pessoas que estavam sofrendo. Justamente porque há essa transmutação dos valores e o sujeito acha que, de fato, aquilo que ele está fazendo, matando pessoas, excluindo pessoas, é para salvar o seu país. Mais tarde, quando a gente terminar essa introdução que a gente vai fazer ao fascismo, mais como uma questão política do que depois na prática mesmo, que vai ser a guerra, a gente vai perceber algumas coisas como, por exemplo, os campos de concentração, eles eram secretos. Os campos de concentração eram secretos. O que eu quero dizer com isso? Eles forçavam para ter os campos de concentração secretos? Não. Mas isso não era uma coisa tão divulgada, porque isso era mais no interior dos domínios alemães, certo? Aí só foram descobertos mesmo, porque isso tudo era rumor, não tinha certeza se existiu ou não, quando os aliados eles conseguiram
invadir e soltar os que estavam lá dentro desse campo de concentração. Agora, tem uma parte do exército que eles estavam, aqueles soldados rasos, que a gente pode dizer, eles estavam cumprindo ordens. Alguns, nem todos, eram cegos, assim, numa questão de cometer essas atrocidades. Acontece o quê? Acontece até o que tem no Exército do Brasil hoje. Se hoje um soldado brasileiro descumprir uma ordem, ele é fuzilado. E no Brasil diz que não tem pena de morte. Mas é uma lei interna do Exército. Se ele não cumprir uma ordem, ele é fuzilado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai cumprir. E aí, o que acontecia com alguns, eu não vou dizer que era a maioria, mas alguns soldados alemães, eles poderiam até não concordar com algumas coisas, mas eles cumpriam. E isso ia se tornando uma prática comum. E depois, até pode ser que esse soldado se transformava. Mas eles estavam cumprindo ordens. Se você não cumpriu uma ordem no exército, hoje você já é condenado à morte em países que não têm condenação à morte. Imagine naquele tempo. Então, é lógico, se junta, vai se unir tudo isso que o professor falou, mas também uma outras características de controle interno dos soldados. Assim, agora é muito mais uma questão das forças paramilitares. O exército em si, por enquanto, a gente não vai aprofundar muito, porque o exército ele vai ganhar força depois quando os regimes fascistas ascendem ao poder. Tanto é que a Alemanha estava com um número baixíssimo de soldados no exército. O que vai crescer são essas forças paramilitares, que é uma das características do fascismo, as forças paramilitares. Para eles ascenderem ao poder, para eles crescerem, eles precisam do apoio paramilitar. Porque crescer o exército era proibido, segundo os acordos que eles tinham. Agora, ninguém escreveu nada sobre grupos paramilitares, então eles investiram nesses grupos paramilitares. Não sei, professor, quer fazer algum apontamento? Os grupos paramilitares na Alemanha são principalmente a SA primeiro, SA. as tropas de assalto. As tropas de assalto, elas eram organizações paramilitares. Eles tinham um formato, treinavam como se fosse o exército, mas eles não eram oficialmente reconhecidos. O que essas forças paramilitares faziam? Elas incendiavam jornais, elas assassinavam pessoas, elas perseguiam políticos, enfim, elas faziam o que nós chamamos de serviço sujo de um regime fascista. Ô professor, só desculpa interromper, mas é uma coisa interessante, assim, ó, o que acontecia, né? Hoje a gente tem uma visão de partidos políticos diferentes, né? Hoje o mundo é diferente, os partidos políticos são diferentes. O que era comum nesse período aí? O comum nesse período era que o partido ele se organizava enquanto partido, aí o partido ele era dividido em o grupo ideológico, o grupo de organização, o grupo financeiro, o grupo que fazia inscrição e o grupo que defendia. Era uma espécie de polícia dentro do partido. Mas por que precisava de uma polícia dentro do partido? Porque era mais ou menos assim. O Partido dos Trabalhadores Alemães caminhava na rua e, de repente, do outro lado da rua, eles se encontrava outro partido. O que eles faziam nesse período? Eles se atracavam no soco, eles brigavam. Então, precisava de um grupo de elite, uma espécie de uma polícia, que é esse grupo paramilitar, para defender e para atacar outros partidos políticos. Mas os grupos, e a SA, que nem o professor falou, ela é um grupo que é para defender o partido, o DAP, né? Para defender o partido que depois Hitler vai entrar, e para defender e também para atacar com atentados, que nem o professor falou. E só para entender essa lógica da SA e depois da SS, Hitler fica muito forte com a SA até ele chegar no poder. Depois, quando ele chega no poder, o líder da SA se torna um dos principais opositores dele. Sim. E aí ele acaba assassinando esses principais líderes da SA e ele acaba
usando da SS como a sua força, quer dizer, ele cria duas forças paramilitares simultaneamente, e a SA se torna arriscada, porque ela foge do controle, o líder da SA acaba assumindo um poder muito grande, o que faz o poder de Hitler, essa é uma das características de Hitler, qualquer um que pudesse pôr em risco, em xeque, suspeitava de que alguém poderia pôr em risco o seu poder, ele era subitamente, ele desaparecia subitamente. Isso, é a Noite das Facas Longas, né? A Noite das Facas Longas é quando Hitler, apoiado pela SS, ele manda matar todos os líderes da SA e daí aí ele adquire mais poder ainda.